Gênesis 1 diz que no princípio Deus criou os céus. Também diz que Deus criou a terra. Amém? E há uma palavra, uma letra, na verdade, importante, que faz uma junção. O Senhor não somente criou os céus, porque a palavra diz que o Senhor criou os céus e a terra. Essa palavra é tão importante, essa letra, na verdade, é tão importante para nós hoje, porque ela traz honestidade para nós. Não sei vocês, mas eu não nasci num lar cristão. E o que eu queria era a verdade. Eu desejava a verdade. Eu aceitei Jesus porque eu queria a verdade. Não queria verdades. Eu queria a verdade única. Então, no princípio, Deus criou os céus, mas também Ele criou a terra. E a terra fala de honestidade. Vocês querem a verdade? Porque eu quero. A honestidade é como um café sem açúcar. Ele é honesto. Ele não precisa de cremes, de chocolate, de avelã. Ele é simples, ele é puro. E eu prometo que essa pregação será como um café. Amém? Sem açúcar. Amém? Na terra teremos decepções, doenças, seremos magoados, sofreremos, teremos decepções, seremos perseguidos, esquecidos. Teremos com certeza momentos difíceis. O nosso coração será ferido, como ele com certeza já foi. Já nos ofenderam. Houveram pessoas que nos decepcionaram. Nós mesmos ficamos decepcionados com nós mesmos, desapontados. O certo é que a decepção é um sentimento universal. A decepção é um conflito espinhoso na tua alma. A decepção é como se fosse uma lata de biscoitos teológicos que ficam na prateleira mais baixa de um supermercado, acessível, e com certeza todos nós já passamos por alguma decepção. Todos nós já ficamos decepcionados. Moramos na terra. Deus fez o nosso espírito, Deus fez a nossa alma e Deus fez o nosso corpo. Os nossos pés, eles pisam a terra. Nós ficamos cheios de poeira, de contaminação. Nós vamos ficar decepcionados, ficaremos decepcionados, já ficamos decepcionados, já ficamos desapontados. Mas todas as vezes que isso acontece, Deus aponta também para isso, pois Ele tem um compromisso com isso, para nos levar a termos uma relação sincera e honesta, muito mais profunda com Ele, todos os dias. As decepções serão sempre uma marca surpreendente da graça de Deus. Do contrário, o nosso cristianismo, a nossa pregação, ela será simplista, será superficial. Mas para aqueles que desejam entender como a Bíblia e a vida se alinham, essa pregação é para eles, para aqueles que desejam entender. Não adianta uma Bíblia fechada, não adianta uma Bíblia aberta também. Quando você lê a Bíblia, algo acontece. Agora, quando você aplica a palavra, aí a bomba espiritual acontece. Eu preciso alinhar a minha vida à palavra de Deus. Eu preciso alinhar o meu peso à balança justa de Deus. Eu preciso aplicar a Bíblia à minha vida.
Se você ficou conformado, se você já acordou sem vontade de sair da cama, hoje você será cutucado de uma forma sincera, contundente. Por isso que o café hoje será sem açúcar, amém? Às vezes os nossos planejamentos, eles não estão alinhados com o plano soberano de Deus. Às vezes a nossa presunção, aquele orgulho que está dentro do nosso coração, nos leva para um caminho que não é bom, mas sempre o caminho de Deus será o melhor para nós. O interessante é que todos nós viemos a esse mundo chorando. Então a decepção não é opcional, está no cardápio. Às vezes a decepção vem para frustrar desejos tolos. Às vezes a decepção vem para apagar sonhos imaturos que realmente mereciam ficar no esquecimento. Se você lembra as orações que você fez de criança, imagina o nosso Deus cumprir. Eu quero voar, eu quero ser agente da CIA, eu quero, sei lá. Imagina se ele tivesse cumprido esse desejo, essa oração que parecia cheia de esperança. Às vezes a decepção, ela atinge as nossas boas esperanças. Mas é um bom desejo, eu não estou pedindo nada além. É algo que é bom para nós. Mas que esperam que o filho não morra. Uma oportunidade que jamais aparece. E aí a decepção bate a porta. Deus tira de nós aquilo que amamos. E às vezes Ele faz de forma excessiva, sempre para tirar de lado aquilo que pode obstruir o amor dEle. A decepção é o lugar onde os sonhos morrem. O teu pedido justo de oração, a tua boa esperança colocada diante de orações. A Bíblia relata, também é uma narrativa de decepções. Por exemplo, Israel, uma das maiores decepções de Israel se chama exílio. No exílio, o povo de Israel perdeu todas as suas bases espirituais. Perdeu o templo, perdeu Jerusalém, perdeu seu sistema sacrificial, perderam suas datas sagradas, perderam todos os indicadores da presença de Deus. Ainda assim, o povo escolhido por Deus descobriu uma verdade. E essa verdade é que Deus se apresenta para nós em meio à decepção também. E quando Ele se apresenta em meio às decepções, Ele se apresenta de um modo que não se apresenta em outras situações. Porque na decepção nós sabemos que Deus é tudo que nós temos. A oração não respondida. O familiar que eu queria que tanto seja curado e não foi. Essas decepções que batem a porta mostram realmente que Deus é tudo que eu tenho. É uma purificação. A Bíblia não é uma história da decepção humana. Mas eu te faço uma pergunta. Todas as vezes que o povo de Israel nomeou ídolos em seu lugar, como você acha que ele se sente? Parece que a história se trata de nós. Nós ficamos desapontados, nós ficamos decepcionados. Mas como você acha que ele se sente quando nós colocamos ídolos em seu lugar? Esse mesmo desapontamento que se manifestou de forma plena na cruz, quando o Messias, o nosso amado, foi rejeitado, executado, mas Ele
transformou-se, diz a palavra, em supremo triunfo da graça. Supremo triunfo da graça. Jesus, rejeitado, executado, transformou-se no supremo triunfo da graça. A graça tem um triunfo, mas Jesus superou. É o supremo triunfo da graça. Então há uma relação entre decepção e graça. No dia que eu me batizei, sabem o que eu senti? Nada. Tinha expectativa, mas não senti nada. Eu lembro da temperatura da água, mas não lembro da data. Olha, que romântico. Lembrar do teu batismo. Eu não lembro a data. Eu acho que foi em junho ou julho, mas foi por aí. Tiraram uma foto, não botaram a data, não tinha Instagram. Eu não senti nada, nada. Mas depois fui sentindo o Espírito Santo, o ajudador. Eu falo que eu não senti nada porque não houve pirotecnia espiritual. E às vezes é vendido um encontro, pá! E o bater-papo com Jesus sincero não tem pirotecnia. O que eu esperava da minha vida cristã nessa primeira caminhada era que cada dia com Jesus seria mais doce do que o dia anterior. Mas eu posso te dizer que o cálice da graça às vezes tem um amargo. Às vezes a verdade é um pouco mais complicada. Às vezes os dias são mais doces do que os outros. Alguns dias eles não são nem um pouco doces e alguns dias são apenas tediosos. Essa é a nossa realidade na terra. Nem sempre você acorda a milhão. Nem sempre você quer vir até na igreja. Essa é a realidade para alguém que pisa a terra, que vive na terra. Eu, estudando, preparando essa palavra, eu percebi que nós temos por costume, amém? Duas maneiras de lidar com essa discrepância entre a minha expectativa e a decepção. Quando eu coloco uma causa justa no altar do Senhor, uma boa esperança no altar do Senhor, é uma expectativa, será uma decepção lá na frente. Nós temos por costume duas maneiras de lidar com a expectativa e com a decepção. E a primeira é que muitas vezes a gente tenta se convencer de que se esse plano que eu coloquei diante do trono do Senhor não deu certo, então eu estava equivocado. Então as coisas não são tão ruins quanto parece. Nós damos esse conselho, fica tranquilo, Deus está lá nos bastidores, esperando, pronto para fazer algo extraordinário. E tudo que você precisa fazer é só pedir, e Ele responderá e resolverá todas as coisas. E se isso não acontecer, o problema está em nós. E aí nós aconselhamos e nós falamos também que nós precisamos acreditar mais e que tudo dará certo. E a segunda forma de lidar com a expectativa ou com a decepção é um pouco mais parecida com a de um fuzileiro naval. E essa linha de pensamento diz: a vida é dura, acredite, aceite a vida, e você tem que dar a volta por cima sempre. É a forma que nós lidamos quando um pedido de oração é colocado no altar do Senhor e nós não obtemos respostas ou obtemos do Senhor um não. Ou você tem que orar mais, ou você tem que pedir, ou Deus está só aguardando o tempo certo de agir. E a segunda linha é: você tem que aceitar. A vida é dura, você tem que dar a volta por cima.
É como se essa teologia seja a teologia do sininho. Que se não dá certo, bate o sininho, decide, fala, tem que sair, pede para sair. Mas eu acredito que a gente precisa enfrentar com honestidade, com honradez, as realidades das decepções da vida. Sentar na mesa é para gente adulta, sempre falo isso. São conversas difíceis. Tem que sentar na mesa, tem que colocar o problema na mesa e tem que resolver. A nossa vida não pode ser aplicada na teologia do sininho. Se não dá certo, então toca o sininho, pede para sair. Jesus é simples, é verdade, mas também ele é enigmático. As respostas dele são imprevisíveis também. Parece que nos é vendido um Deus que é amor, é verdade, mas ele não é só amor. Ele é fogo consumidor. Clamamos, oramos que venha teu fogo. Entendemos que quando colocamos um altar para o Senhor, um sacrifício perante Ele, para Ele, a presença dEle, a manifestação da presença é fogo. E diante do fogo esquecemos que a igreja precisa se derreter. Tem decepções. Todo marido que sobe nesse altar procura sua mulher depois do culto e sempre vai perguntar: e aí, como foi? Será que deu para entender? Tem pregações que a gente fala: cara, nem eu gostei da minha pregação. A gente fica decepcionado com a nossa própria pregação. Parece que não saiu como eu esperava. Às vezes a concordância decepciona. Às vezes você prepara uma agenda, prepara, mostra o convite. E o amém não é tão avivado como você esperou. Tem gente que não compra a ideia. A gente prega aqui. Tem gente tomando Coca-Cola em algum lugar desse planeta. Aqui não. Feridas superficiais não vão gerar cicatrizes. E eu tenho por costume imaginar um leão de circo, com chapinha, cruza-patinha. E o leão real que mora na selva é cheio de cicatrizes, sem óleo, com marcas. Parece que nós estamos numa era de expectativas, muitas irracionais, onde você faz muita promessa, onde esperamos promessas sem nenhum compromisso, e quando eu espero uma promessa sem compromisso, com certeza e facilmente eu vou descumprir elas, e começamos a ter uma vida com uma base que é mais com mais igual a um resultado. Eu preciso ser otimista. Eu preciso trabalhar. Então otimismo mais trabalho vai dar um resultado, sim. Mas às vezes esse resultado só responde a uma espiritualidade narcisista, positiva. Tem um resultado bom, mas sem sabor, insípido. Esse é um cristianismo sem cicatrizes. Parece que a gente tem que sentar na mesa, com todas as nossas arestas já cortadas, as nossas experiências reais com o Espírito Santo, com moldes, bem polidos para falar com Jesus. E esse tipo de fala, muitas vezes quer ocultar realidades que são duras, que têm sido duras. E aí acontece um bombardeio em algo que é importante, que é a cultura do sacrifício. O preço do id, dar tchau, dói. Eu lembro quando eu saí da minha terra, a gente veio de trem.
muita expectativa, mas dilacerado, sem volta, não tem passagem de volta. Esse é o id, cumprir aquilo que Deus está falando diretamente a teu coração. Há um preço para isso. Vamos contextualizar na Bíblia, amém? Lembra dos heróis da fé? Porque temos muitas promessas, é verdade. Os heróis da fé lá em Hebreus 11. Vou abrir aqui para... Vai abrindo aí Hebreus 11. Vou ler alguns versículos, tem 40 versículos. Esse texto fala sobre fundamentos, sobre o que é a fé, e dá exemplos de homens que foram catalogados como heróis da fé. Diz que os antigos, por causa da fé, alcançaram um bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados. Pela fé, dá o exemplo. Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. Versículo 5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Versículo 7, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca. Versículo 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Versículo 11, pela fé a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho. Vamos entrar na pregação? Versículo 12, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. E aqui vem o café sem açúcar. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas. Mas, tendo-as visto e saudade, de longe confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Todos morreram tendo fé, morreram na fé, sem terem alcançado as promessas. E aí segue muitos exemplos, homens, mulheres de Deus, até que vai no último versículo, no penúltimo, no 39, diz assim: e todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Eu fico imaginando o evangelho que está sendo vendido. Onde que Jó se encaixaria nesse evangelho? Cheio de promessas, cheio de dia bom, amanhã vai ser top, amanhã vai ser melhor. Eu não quero levar essa pregação para algo negativo, mas tem que ser honesto. Conhecer o nosso Jesus realmente como Ele é. Onde ficaria esse evangelho? O evangelho é um convite, são as boas novas. Onde ficaria para Jó, quando ele diz, no capítulo 19, versículo 8, com muros, Deus fechou o meu caminho, Ele fechou o meu caminho, de modo que eu não posso passar, e Ele pôs trevas nas minhas veredas. Jeremias, onde ele se encaixaria nesse evangelho? Senhor, você me seduziu, eu me deixei seduzir, mais forte fostes do que eu, e prevalecestes. Eu sirvo de escárnio o dia todo, e cada um deles zomba de mim. Quando eu falei que eu não lembro nada do meu batismo, é porque não houve as pirotecnias, eu falei, tá bom? As hipérboles. A Bíblia tem hipérboles? Sim. Para que elas são usadas? Para dar ênfase, para mostrar a intensidade, para dar reconhecimento, para trazer um ensino com força, com sentimento, para transmitir sentimento numa determinada situação. Ela não deve ser usada de forma literal, mas a gente precisa compreender a intenção por detrás da frase. Jesus, em Mateus 19, ele usa essa figura linguística dizendo: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
A ideia do camelo em uma agulha está enfatizando uma dificuldade, traz um relacionamento, uma relação entre riquezas materiais e a entrada ao reino de Deus. Jesus falou isso, mas ele nunca foi excessivo com isso. E parece que o nosso evangelho, o nosso folheto, o nosso cardápio para ganhar almas tem sido um exagero em certo tipo de coisas. A Bíblia fala de reconstrução. Imagina que deve ser muito top chegar num lugar e planejar absurdamente tudo quanto você vai fazer. Deus também pode fazer isso, mas a Bíblia fala de reconstrução. Então o solo, em Gênesis 1, Gênesis 2, que antes, segundo a voz e o comando de Deus, aqueles frutos tinham que nascer, as árvores dariam seus frutos de maneira espontânea. Agora nós precisamos produzir eles com muito esforço. Então o esforço é bíblico. Todos aqueles que vieram depois de Adão aprenderam a comer o pão com sofrimento. O pão das dores é o efeito do pecado, é o produto da queda, é inevitável. As transgressões vão produzir dor, decepções, as transgressões vão produzir separação. Romanos 8, 20. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação juntamente geme e suporta dores até agora. Haverá o dia sem luto? Haverá um lugar, uma hora e uma data marcada onde todos os gemidos da terra cessarão? Sim, mas hoje temos que viver em meio aos escombros da queda. Nós precisamos reconstruir, nós precisamos construir sobre ruínas, sobre as ruínas, e nós precisamos ser muito fortes para isso. Semear é difícil, trabalhoso. O primeiro fruto demora 3 anos, 4, 5 anos. Mas nós precisamos força para semear. Mas nós precisamos muito mais força para a grande colheita. E esse tempo está chegando. Esse tempo chegou. Nós precisamos unidade e força para colher tudo aquilo que temos semeado. E não adianta fazer uma reconstrução com cara feia, não adianta trazer a tua oferta com um coração ingrato, não adianta reconstruir sobre as ruínas sem a adoração. Então a adoração terá que existir em meio às ruínas. E essa é uma forma de nós construir dentro de nós uma vida espiritual. E essa vida espiritual exige demolição e edificação. Efésios 4, 22 fala de que vos despojeis quanto ao procedimento anterior do velho homem, que é corrompido conforme a concupiscências enganosas. E aí fala agora da edificação, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que é criado segundo Deus em justiça e verdadeira santidade. É verdade, Cristo Jesus, Ele concluirá a obra que Ele começou. Isso é real. Ele edificará a sua igreja e se cumprirá, e se cumpre sempre. Em Mateus 16, as portas do inferno não poderão vencê-la. Amém? Posso pregar agora? Jesus é o Senhor da geografia, amém? Todas as vezes que Deus fala uma palavra, uma letra, nós precisamos ter empatia com a palavra. Às vezes você será colocado no lugar de alguém, ou em lugar de uma região. Por exemplo, Nazaré. Em Nazaré, ele vai, se batiza. A palavra diz que o Espírito Santo leva para o deserto.
Logo em Marcos fala que ele vai para Nazaré. E em Nazaré, as pessoas estavam aguardando. Esse texto, ele não fala que primeiro foi para Cafarnaum, mas quando ele chega em Nazaré para dar o seu primeiro sermão, ele abre a Bíblia, pega o livro do ministro, abre Isaías 61 e começa a pregar para eles. Isso foi Nazaré. Então as pessoas de Nazaré estavam aguardando que ele demonstre o seu poder fazendo grandes milagres, e eles comparam: se você fez em Cafarnaum, e nós aqui te conhecemos, que Jesus nasce em Belém, porém muitos anos a vida dele passa em Nazaré. Embora seja uma cidade pequena, o povo com certeza conhecia ele. E essas pessoas em Nazaré imaginavam que elas tinham o direito de exigir a prova do poder de Jesus. Então parece que quando você conhece alguém por mais tempo, imagina que você é Nazaré. Eu conheço Jesus. Quando eu conheço ele há mais tempo. Eu tenho uma certa prioridade para exigir as minhas expectativas. Só que Nazaré ficou decepcionada quando Jesus não fez o que Nazaré queria. Em Marcos 6,6, diz que ele se admirou da incredulidade deles. Então, como conclusão, expectativa não é um reflexo de fé. Às vezes as expectativas são um sinal de arrogância. Arrogância, expectativa e fé, ambas elas buscam o mesmo resultado. Mas quem atende o legítimo direito desse pedido, tem o legítimo direito a se recuar, a atender, porque ele é Deus. Ele é Deus. Qual é a tua exigência? Se o Senhor se agradar do meu pedido, Senhor, é com absoluta humildade que eu coloco esse motivo de oração no teu altar. Se o Senhor se agradar do meu pedido. Mas às vezes a nossa expectativa é só um som de arrogância. Por isso que o tema dessa pregação é: adapte-se ao plano. Nós temos grande estima com a palavra, mas a nossa necessidade, pelo fato de morarmos aqui na terra, nós queremos algo mais palpável, algo mais visual. E corremos o risco de querer que Deus se adapte ao nosso projeto. O meu pedido de oração é boa esperança. O meu pedido de oração é a cura de alguém. Eu não estou pedindo nada além daquilo que o Senhor pode fazer. Mas nós queremos que Ele se adapte ao nosso projeto. Que Ele se sujeite à programação nossa. A nossa programação que nós estabelecemos para Ele. Ele escuta. Ele ouve as orações. Mas Ele age no tempo dEle. No modo dEle. Ele faz promessas com absoluta certeza. Mas Ele é quem determina o cumprimento delas no tempo certo. Eu acredito que essa é a principal diferença entre fé e presunção. Tanto a fé como a presunção, ambas esperam algo de Deus. Mas a presunção quer dar a cartada, a presunção quer dar as cartas. A fé dobra os joelhos. A minha expectativa é muito grande, é muito boa. O que eu peço é algo muito bom para teu reino. Dá a cartada na mesa. A fé é diferente. A fé dobra os joelhos. E o certo é que Deus, Ele age de acordo ao plano dEle, de acordo ao propósito dEle. Ele não vai agir segundo a nossa vontade. Mas eu tenho certeza absoluta que Ele agirá segundo o plano dEle. Nessa verdade nós temos que descansar. Se nós temos essa certeza de que Deus está seguindo o plano dEle, que as peças do xadrez é dEle, que o tabuleiro é do nosso Senhor, então nós
tendo essa certeza, mesmo quando Ele não responda, mesmo quando Ele fica em silêncio, saiba dentro do teu coração que tudo que Deus faz é para glorificar seu santo nome e é para santificar a igreja que Ele tanto ama. Quando eu tenho essa certeza, ela funciona como uma âncora para nos deixar confiantes e muitas vezes deixar que as nossas dificuldades passem. Aí que entra uma diferença primordial. Uma coisa é a fé bíblica, outra coisa é pensamento positivo. Uma coisa é a oração, outra coisa é magia. Uma coisa é a minha expectativa, outra coisa é a fé. Deus, Ele recusou a minha oração. O que eu devo fazer agora? O que você deve fazer agora é se lembrar que num lugar chamado Getsemane, o mais santo de todos, o mais santo de todos os suplicantes, Ele orou 3 vezes e o cálice não foi afastado. Ele escutou a oração, Deus escutou, mas não operou segundo algo fora do plano dele. Há uma graça depois do não do Senhor. Pai nosso que estás no céu, é a melhor oração que Jesus nos ensinou. E é bem verdade que a terra não é o céu, mas a terra que habitamos jamais está fora da visão do céu. Imagina que você é a terra agora, está deitado, olhando para o céu, e o céu está olhando absolutamente tudo. Então a terra jamais saiu da visão do céu. Quando Jesus nos ensinou a orar, Pai nosso que estás nos céus, Ele usou uma forma de tratamento que prometia algo de forma incondicional. Que nós seríamos ouvidos por Ele sempre, que nós seríamos vistos por Ele sempre, por aquele que nós oramos. Nós estamos orando para Ele. No início Deus criou os céus e a terra. Essa letra E, essa junção, fala de Jesus também. A ponte perfeita, o caminho verdadeiro. Deus criou os céus, oh que maravilhoso, mas também a terra. Jesus é o caminho. A cruz simboliza, tem um braço vertical que cumpre o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E o segundo mandamento, o braço horizontal da cruz: amarás o teu próximo. O Pai com certeza vê tudo o que acontece, mas Ele também vê tudo o que é feito em segredo. Com certeza Ele sabe tudo o que nós pedirmos antes de nós pedirmos. Nós temos uma vida de plena certeza de que Ele nos escuta, mas Ele tem um plano. Ele tem uma vontade superior à nossa. E quando a rocha da realidade, diante da tua melhor expectativa, do teu melhor pedido de oração, quando essa rocha da realidade, ela cai perto de um pequeno barco chamado fé, do teu barquinho chamado fé, quando essa rocha de realidade cai perto do teu barquinho, é para nós não ficarmos desestabilizados, porque Deus com certeza Ele não segue o nosso roteiro. Ele tem um plano, amém? E para finalizar, Gênesis 1:1 diz: Deus no início criou os céus e a terra. Já está falando de Jesus, porque no nascimento de Jesus, Ele teve 2 naturezas distintas. Uma natureza humana, mas uma natureza também divina, juntas, de modo perfeito. Ele não tem uma divindade humanizada, Ele é Deus. Um exemplo, em Canaã, a água que Jesus converte em vinho deixou de ser água. 2 realidades distintas.
céus e terra. Ele é Deus, ele não tem uma divindade humanizada. Ele se fez homem, mas continua sendo Deus. Duas naturezas que Paulo fala que estão em conflito, em Jesus não há conflito. A natureza divina dentro de Jesus tem que deixar um exemplo para nós, que a nossa natureza divina, embora a gente more na terra, ela tem que se sujeitar à vontade de Deus. Ele é o capitão do barco. Jesus, ele dormiu cansado no barco. As escrituras falam sobre isso. Mostra a humanidade de Deus. Um Deus não se cansaria, mas Jesus na humanidade, na natureza divina, mas na natureza também de terreno, de mundo. Jesus dormiu cansado no barco, mas logo que ele acorda, ele fica em pé, ele se levanta e ele repreende o vento, ele repreende as ondas, mostra a divindade dele, juntas, de modo perfeito, sem conflito. A natureza divina do nosso Jesus. A palavra também diz que um dia ele estava andando, ele cansa e ele se assenta numa fonte para descansar. Mas a natureza divina lhe permite ver uma situação, a situação espiritual de uma mulher. E é revelado hoje para nós que Jesus viu e mostra para ela o caminho da salvação para essa vida. É verdade, Jesus se sujeitou à natureza humana também. Ele não quis chamar as 12 legiões de anjos para o livrar, Mateus 26, 53. Ele aceitou o plano. É Malco, né, pastor Elcio? Malco, linhagem sacerdotal, que cortou a orelha lá. Pedro corta a orelha do cara, um sacerdote não poderia ter dissipado nenhum membro e acabar com a história dele. Jesus não precisa que ninguém o defenda. Ele é Deus na terra. Ele repreende Pedro com amor, mas com verdade. Arraial cheio de paz tem que ter verdade. Ele poderia chamar 12 legiões de anjos para o livrar. Mas ele se sujeitou à natureza humana. Sabe por quê? Sabe para quê? Sabe para mostrar o quê? Ele queria dar um exemplo para nós. Aceite o plano. A nossa expectativa, muitas vezes, é a arrogância. A gente quer dar cartada na mesa. Quer dizer, esse aqui é o plano top, é bom para teu reino, eu serei útil. Deus só te penteia um pouquinho, fica em silêncio um tempo. Às vezes o silêncio dele já é um não, aí você insiste, continua sendo arrogante, continua falando alto, parece que Deus não sabe a palavra dele. Ah, Senhor, porque na tua palavra diz. Ele é a palavra. Eu tenho que lembrar para ele. Ele é Deus. Ele é nosso Pai, nosso amado. Mas nunca esqueça que Ele é Senhor, Todo-Poderoso, Fogo Consumidor, Criador dos céus e da terra. Criou tudo. Aceita o plano. Adapte seu plano. Há coisas para reconstruir. Sobre ruínas. Mas seu plano terá que ser feito adorando. Nós temos um conflito dentro de nós. Tem tantas coisas boas que eu quero fazer, falava Paulo. Mas parece que eu tenho um conflito. Parece que está Caim e Abel dentro de mim. Parece que a oferta de um fala mais alto. Parece que o velho homem quer ressuscitar. Até que eu me lembro que um dia lá atrás, sem nenhuma pirotecnia, sozinho, levantei a minha mão direita, fechei os meus olhos, ninguém escutou a minha oração, mas eu falei diretamente com Jesus, dizendo: eu quero a verdade.
seja o sim ou seja o não, eu quero a verdade. O pastor Elcio tem um versículo que ele sempre menciona, um versículo muito amado por ele, que é João 8:32. E conhecereis a verdade. A verdade, eu quis conhecer a verdade. Eu me sujeito à tua verdade, a teu plano, Jesus. A minha arrogância e o velho homem, a minha expectativa é boa, mas no teu altar tem que estar o teu plano. Moro na terra, mas a minha natureza divina tem que se sujeitar à obediência em Cristo Jesus. Ele é a minha cabeça, Ele é o Rei, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o plano. Segue o plano, aplaude Ele, Ele é bom, Ele é Deus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Louvor pode se posicionar, amém? Segue o plano, Ele é bom. Ele não precisa de palpite nenhum. Se Ele te chama de amigo, Ele vai te conceder o próximo passo. Ele sabe como agir. Adapte-se ao plano. É verdade que na terra teremos decepções, seremos magoados. É verdade que a rocha da realidade cairá perto do nosso barco e nós ficaremos desestabilizados, magoados, decepcionados, desapontados. Mas há um plano de Deus nas tuas cicatrizes para te mostrar o verdadeiro evangelho. Aquele que fala de cruz, aquele que fala de morte, aquele que fala do id, aquele que fala de dor. Você pode pintar uma cegonha e falar numa parede que o parto tem que ser humanizado, mas ele continua sendo doloroso. Não adianta ter poesia num açougue. Não adianta caminhar com Cristo sem achar que não tem cruz. Haverá tudo isso, mas Ele tem um plano. As cicatrizes deixam você no fundo do oceano e não tem bordas, não tem amigos, muitas vezes não tem ninguém, só para você saber que tudo que eu tenho é o Senhor Jesus reinando na minha vida. Fecha teus olhos, curva tua cabeça. Vamos adorar? Você é tudo que nós temos, Jesus. Tu és o nosso barco. Nós queimamos as passagens de volta. Nós escutamos aquilo que Simão Pedro escutou de Jesus. Larga tudo e me segue. Nós largamos tudo faz tempo, Jesus. Vem tomar, vem toma o teu lugar aqui. Vem toma o teu lugar aqui. Vem toma o teu lugar aqui. Oh. Vem toma o teu lugar aqui. Vem toma o teu lugar aqui. E céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão do trono. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão fugiu do trono. E céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece.
perto do monte, mais perto da face, com o peso da tua glória, mais perto da glória, é mais perto da morte, e o medo quer me parar, então me tira o medo, que me faz de ser Moisés, suba no meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechar é você, é tudo sou, eu também vou subir, eu vou subir o morro, que muitos desistiram, e eu vou ficar até te encontrar, eu vou entrar na casa, e eu vou fazer, eu vou ficar lá. Nós queremos ficar para sempre nesse lugar. Mas céus abertos são o momento mais propício para mais uma vez nos arrependermos. Por isso, se você veio hoje pela primeira vez, ou mesmo assim você já veio outras, mas hoje você sente no teu coração que precisa confessar Cristo Jesus como teu único e suficiente Salvador, há uma oração que fará a diferença entre o ontem, entre o velho homem, entre tudo aquilo que o Senhor preparou para você dentro de um plano perfeito. Por isso, se você é essa pessoa, deixa te conduzir com essa oração. Ela é simples, ela não precisa ser decorada, ela tem que ser natural. Por isso, se você é aquela pessoa, dá um sinal para Deus. Você não precisa ficar tímido nesse momento, que anjos e demônios precisam ver o que vai sair dos teus lábios. Faz essa oração junto comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, entendi a tua mensagem. entendi a tua mensagem. Me reconheço como pecador. Me reconheço como pecador. Mas hoje entendi que tua graça, que teu sangue lava todas as vestes dos meus pecados. O teu sangue lava as vestes do pecado. Do meu pecado, perdão. O teu sangue lava as vestes do meu pecado. Eu quero reconhecer publicamente que Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O nosso papel é entregar a tua mensagem, Jesus. Mas o poder sobrenatural é teu. Esse altar te pertence. Em nome de Jesus. Levanta a tua mão direita bem alta. O Senhor é o nosso pastor. Vamos fazer essa oração juntos. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará.
Mais uma vez, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso pastor. Jesus nunca nos vai faltar, Ele não nos faltará. O Senhor nunca nos faltará. Deus Emmanuel, Deus conosco sempre, o nosso melhor amigo, companheiro fiel. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Dá a mão para aquele que está do teu lado. Vamos orar ao Pai Nosso juntos. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. A glória para sempre. Nós começamos orando e vamos finalizar orando, amém? Quando pessoas me perguntam, já vi, eu não sei por aquilo que eu tenho que orar. Orem pelo pastor da casa, orem pelo pastor Elcio. Amém? Vamos fazer essa oração juntos. Amém? Só mais uma, só precisa concordar. Imagina que se você não concorda, a oração não vai para os céus. Então a tua concordância é importante, ela carimba. Só baixa mais um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, colocamos no teu altar o pastor Elcio, a pastora Nirla, os seus filhos, as suas causas. Que o Senhor seja, o Senhor, o seu socorro, o seu auxílio. Em nome de Jesus, Pai. As boas esperanças que Ele tem colocado no teu altar, as agendas da igreja, as vidas, o Senhor, respaldadas, eu te peço que o Senhor o unja com força, com sabedoria, com palavras de entendimento, com portas abertas, com ovelhas de coração generoso, com filhos genuínos, o Senhor, legítimos, Pai. Senhor, libera força sobrenatural sobre a vida deles, sabedoria do alto, expansão do seu ministério, portas abertas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Contem conosco, pastor Elcio, contem conosco, pastora Nirla. Contem conosco, vamos reconstruir, vamos restaurar, vamos fazer adorando, vamos reconstruir. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem vai impedir o agir do nosso Deus sobre essa casa? Santo é teu nome, Jesus. O leão não pode parar de rugir. Como servo do Senhor vivo, vai para casa cheio de fôlego, cheio de boa esperança no teu coração. Que o Senhor seja contigo, que você queira de verdade vir às agendas que o Senhor preparou para essa casa. Em nome de Jesus, vai na paz, que o Espírito Santo te acompanhe, que Deus Todo-Poderoso seja sempre, sempre sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que as consolações do Espírito Santo da promessa, que a companhia do nosso amado Jesus seja com você para todos sempre, em nome de Jesus. Vai na paz, glória a Deus. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos de domínio, governo e poder. Teu nome é sobre todos. Santo, toda a criação, Santo, exaltado.